Bom, vamos lá. Continuando aí, antes de ir para a parte final, vamos aqui para o exercício, né? Na 269. Olha, nós temos ali uma lei de 2011, março de 2011. Inscreve no livro dos heróis da pátria os nomes dos heróis da revolta dos Búzios. João de Deus de Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luiz Gonzaga das Virgens Veiga. 4 mulatos, e aqui ele chama de revolta dos Búzios, que é a revolta dos alfaiates, que é a revolta baiana, né? Insurreição baiana de 1798. Assinada aqui pela presidenta Dilma Rousseff. Aí vem a pergunta. Com base nessa lei e nos conhecimentos sobre a conjuração baiana, explique o significado histórico e político do reconhecimento desses heróis para a Bahia de hoje, tá? Então aqui ele divide, eu vou mandar para vocês a foto daqui, mas tá tranquilo aqui, né? Ó, histórico é aquela ideia de que o reconhecimento da Inconfidência Mineira foi imediatamente a proclamação da República, já a conjuração baiana bem mais recente, tá? Historicamente falando. Aqui é uma questão importante, né, para a Bahia, de que ela também lutou para a construção dessa república. Contra a dominação portuguesa e tal. E lá na Bahia tinha um número muito grande de pessoas que queriam que continuasse ligado, viu, a Portugal. Então, dá mais força até esse movimento. O aspecto político é essa questão de heróis da pátria, né? Ou seja, como a conjuração baiana teve uma participação maior do que a mineira, por exemplo, no seu envolvimento ali, com negros, população pobre, até índios, significa que esses elementos pobres estavam lutando também pela emancipação do Brasil, pela independência e por uma república. E que esse reconhecimento só veio em 2011, justamente na época de um governo popular, né, aqui no Brasil. Parabéns aí a esse decreto. Bom, finalizando aqui, nós temos essas aulas 38 e 39, página 270 do nosso livro e 169. Então aqui é o derradeiro. Vamos ver se nós conseguimos amarrar isso aqui exatamente agora. O primeiro item que nós temos é a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Já vimos um pouquinho isso na aula anterior que eu adiantei. Então nós temos no contexto das guerras napoleônicas aquela resistência, né, dos ingleses e aquela dificuldade dos franceses de conseguirem liquidar com o poder marinho, sobretudo, né, naval da Inglaterra. Então Napoleão vai decretar o bloqueio continental, em 1806. É a tentativa de impedir o comércio da Inglaterra com a Europa. A ideia é enfraquecê-la economicamente e assim militarmente também ficaria enfraquecida. Dentro desse contexto temos o Brasil e temos então Portugal. Portugal, gente, estava numa situação difícil. Portugal tinha relações econômicas com a Inglaterra. Então ficou ali numa posição de tentar uma neutralidade, não deu. Empurrar um pouquinho mais para frente, foi até onde deu. Então ele tinha as tropas de Napoleão chegando e a Inglaterra se oferecendo, inclusive, para transportá-los aqui para a colônia.
Mas não pense que era só uma boa intenção. A Inglaterra estava pressionando, ameaçando, inclusive, bombardear Portugal, se ele não aderisse a essa proposta. Já havia, inclusive, antes desse momento aqui, uma proposta em Portugal de transpor as cortes para o Brasil. Sobretudo naquele episódio dos terremotos de Lisboa. Então essas ideias foram circulando, havia já essa proposta. Porém era meio difícil dela acontecer, né? Para eles o Brasil era selva, era um lugar não só distante geograficamente, mas de forma de civilização, tá bom? E ficou nessa proposta. Agora é real diante da ameaça. Eles vão sair no final de novembro, 1807. Saem num dia, no outro dia as tropas de Napoleão chegam. Portugal, os portugueses vão resistir, não vão aceitar. E em 1811 os franceses são expulsos de lá. Mas em todo esse processo, a família real veio para cá. Um desembarque, é uma saída aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, 15 mil pessoas, é um número bastante grande. Então teve um certo desespero para sair, com certeza, muito empurra-empurra, e alguns tiveram problemas. De qualquer forma, eles chegaram. Primeiro foram chegando ali em Salvador, um grupo, aí depois Rio de Janeiro. Tá bom? Então essa é a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então veja, você tem aí inclusive uma inversão. Lembra que nós falamos daquela inversão econômica? Onde a metrópole já depende da colônia? Agora que nós temos uma versão econômica e política, porque aqueles que governam estão aqui também na colônia. Sinta-se um português lá de Portugal. Não está gostando nada disso, correto? Seu rei vai embora, depois que os inimigos saem, eles não querem voltar, então teremos problemas aí. Mas o nosso processo de independência, ele ganha vida real justamente aqui. Ou seja, essas revoltas que vimos até agora foram importantes, mas ficou claro para a nossa elite que nós não iríamos conquistar a independência pela via rebelião. Ia ser de uma outra forma. Parte 2 aqui, nós temos principais medidas econômicas do período. Então, quando Dom João vem para cá, como é que faz? Gente, quem governava Portugal era Dona Maria, a mãe de Dom João, que estava doente, né? Ela tinha problemas mentais. E em 1792 ela estava viva ainda lá, normal. Mas ela já não administrava mesmo, tá? Quem estava nessa função era o Dom João como príncipe regente, vamos dizer assim. Tá? O irmão mais velho também tinha morrido. O que nós temos? Primeira coisa importante. Lembra que eu falei que alguns caem em Salvador? Pois é. A própria esquadra de Dom João da família real. E lá em Salvador já vai decretar a abertura dos portos. Decretar em Salvador 1801 é praticamente dizer assim, fim do monopólio, né? Aquele monopólio comercial, é um monopólio colonial, que se traduz no exclusivo comercial, né? Já não tem mais, os portos agora estariam livres para quem? Nações amigas de Portugal. Leia-se maldosamente, Inglaterra. Segundo, esse alvará de liberdade manufatureira de 1808. Então nós tínhamos um alvará da Dona Maria I de 1785. Já comentei sobre ele, que proibia as manufaturas aqui. Agora não temos mais, está liberado. Mas é óbvio, né, a dificuldade era muito grande de competir com a Inglaterra, então ficou mais na lei, mas ninguém podia dizer que era proibido ter manufaturas aqui no Brasil a partir também de 1808. E esses tratados de 1810,
com a Inglaterra, que nós falamos assim, tratados de comércio e navegação e tratados de aliança e amizade. Eles são todos no mesmo ano, a gente fala quase tudo junto, mas são dois tratados que são separados, assim, tá bom? O tratado de comércio e navegação é aquele das taxas alfandegárias. Os portugueses, os comerciantes portugueses, para trazer produto para cá, taxa de 16%. Qualquer outro país, 24%, inclusive a Inglaterra. Aí mudou-se isso, os portugueses continuaram com 16%, os outros todos com 24%, e a Inglaterra 15%. Então, os comerciantes ingleses colocariam seus produtos aqui com uma taxa menor do que qualquer outro, inclusive o português. E estava presente aqui nesse tratado também a intenção de acabar com o tráfico de escravos. Será cobrado isso mais tarde, tá? Já os ingleses sabendo, primeiro, defendendo a liberdade já, né? Para eles a libertação era bom. E acabar com o tráfico de escravos, não precisava mais. Nesse momento, a Inglaterra está lá no seu processo de revolução industrial. O Tratado de Aliança e Amizade é aquele que dizia que os ingleses que fossem julgados, né, por acaso tivessem cometido alguma coisa, seriam julgados por juízes que os ingleses escolheriam. Então, um tribunal especial para os ingleses. A questão de ter um espaço lá, um lugar garantido tal, para os navios ingleses atracarem do litoral brasileiro. E, sendo o Brasil eminentemente católico, a família, né, portuguesa toda, católica, Dona Maria fervorosa, os ingleses não eram. Então, nesse tratado, eles vão ter liberdade religiosa. Vão poder seguir a religião deles sem serem questionados. Também teremos aqui nesse período a imprensa régia. Então, já viram como é que mudou bem, hein? Tá. Item 3 aqui, ó, principais processos políticos do período. Então, veja, 1808, a abertura dos portos, 1810, essas vantagens econômicas, que na verdade para o Brasil, para quem está no Brasil, significava liberdade econômica. É como você poder sair a hora que você quiser. Faço o que eu quero. Não era bem assim na prática, mas era assim que aparecia no ouvido dos caras. E agora tinha outra. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa elevação do Brasil está relacionada ao Congresso de Viena, tá bom? Portugal nem poderia participar desse congresso estando com a família real aqui. O Congresso de Viena falava em legitimação, e era legítimo que tinha antes de Napoleão. Então, elevando o Brasil à categoria de Reino Unido, tudo bem, tá? Na prática, para nós, não somos mais colônia. Economicamente, já tínhamos acabado com o monopólio. Politicamente, agora somos uma nação. Reino Unido. A sede do Reino Português, portanto, Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Em 1816, a Dona Maria morre e o Dom João vai ser elevado, né, à categoria de rei. Dom João VI. Nesse mesmo período, em 1817, há o casamento do Dom Pedro com a Leopoldina. Cara, lembra que eu falei lá da Conjuração Baiana, que é de 1817? É um pouco isso que ela está vendo aqui. Então você está vendo aqui uma opulência econômica, cultural, né? Vieram artistas para cá, mas tudo para aquela região do Rio de Janeiro. A Conjuração ou a Insurreição Pernambucana, em 1817, nesse período. Então, é tudo quanto é imposto, tudo quanto é coisa para aquela área e o resto do Brasil. Já vimos que foi a Conjuração ou Revolta de Pernambuco de 1817. O que temos aqui? Então, efervescência.
O item 4 que nós temos ali é a política emancipacionista do período expansionista, do período joanino. Então, o que é que nós temos aí de conflito, né? Essa ideia de expansão. Primeiro, bom, a França virou nossa rival, né? Rival de Portugal, rival do Brasil. Então, o Brasil, em 1809, vai invadir a Guiana Francesa. Oh, conquistamos aquele grande território. Não, sem desmerecimento, ganhamos lá. Mas dentro do 1809, dentro do contexto do Congresso de Viena, legitimação, devolvemos, tá? Em 1815 voltou para a França. Em 1816 houve a invasão do Uruguai. O Uruguai era chamado Banda Oriental. Banda Oriental, né? Bando. Nós também chamamos lá de Cisplatina. Vamos ver um pouco na frente da luta, tal, Guerra Cisplatina. O que importa é que aquilo já interessava para a Argentina, né? Que também estava num processo de independência ali. E interessava, sobretudo, a Carlota. Carlota Joaquina era esposa do Dom João VI e ela era espanhola. Então é como que ela, em nome da Espanha, né? Ela espanhola, com o rei português, conquistasse aquele território para o Brasil. Parabéns para ela, mas não durou muito não. Já em 1826, eles se tornaram independentes e se transformaram no Uruguai. Se eu não me engano, é a República Oriental do Uruguai. Pois é. Mas o Brasil já está grande demais, né? Quer expandir demais, não está dando conta do que tem, já quer mais. O penúltimo tema aí é a ascensão do liberalismo em Portugal. Lembra que eu falei que em 1811 já estão expulsando as tropas de Napoleão lá? Já vimos que Napoleão acabou sendo preso, em 1815 já era. E a coroa está aqui. Então a questão é, os portugueses que estão em Portugal querem mudar essa situação, trazendo o príncipe, o rei, para Portugal. E vão acontecer lá movimentos liberais, alguns falam liberais, outros falam constitucionais, são os dois, tá? Liberais e constitucionais. Que querem transformar as cortes que estão lá, que eram consultivas, o rei as consulta, em deliberativas, ou seja, elas podem fazer leis. Então, não só ser ouvida, mas é o princípio já aqui do iluminismo também, tá? Dos três poderes. Então nós vamos ter aí a Revolução Liberal do Porto, 1820. Então 1808, 1810, 1815, tudo data importante, né? Agora 1820. A Revolução Liberal do Porto, liberal para Portugal, Porto porque foi nessa cidade que aconteceu, e ela é constitucional, significa que o rei tem que assinar a Constituição que foi feita lá. Então, olha, eles não querem acabar com a monarquia, vai continuar a monarquia, mas é uma monarquia constitucional. E com um parlamento que não é só consultivo, que delibera. Tá bom? Aos ouvidos dos brasileiros vai significar assim, eles vão querer agora recolonizar o Brasil. Isso era muito forte aqui, esse sentimento. Vários livros, inclusive, falam isso. O nosso fala, tome cuidado. Não havia muito interesse dos portugueses lá de centrar fogo nessa recolonização, tá bom? A ideia era fazer o rei voltar, obedecer à Constituição, seguir um outro caminho aqui. Mas isso era possível, era. E para quem estava aqui, era muito possível. O pensamento era esse. Então, lembra que eu falei, 1810 está livre, a abertura dos portos você pode fazer o que você quiser, lembra você indo para a balada? Agora fala assim, fecha a porta, não pode sair de casa mais, tem que chegar aqui 10 horas da noite. Não dá para aguentar. Então a elite nossa fala, não dá mais para ser colônia de novo, fechar os portos, não ter liberdade de comércio. Isso é um fator muito importante. O Dom João VI acaba
voltando, né, para Portugal, ele assina a Constituição e deixa o filho dele aqui, o Pedro de Alcântara, para o representar. Que mais? A Revolução lá, 1820, o retorno da família real para lá, 1821. E aí temos o processo de independência, né? O Dom Pedro que fica, ele é pressionado por todos os lados, ou seja, aqueles portugueses que ainda estão aqui, muitos, as tropas portuguesas que estão aqui, a maioria ainda é fiel ao rei de Portugal. As cortes portuguesas falando toda hora, Pedro, ainda é Pedro, volta para, venha para o reino, venha para Portugal, você tem que estudar, tem que viver aqui, não tem nada que ficar aí. Então, pressão para ele continuar lá. Diz que quando Dom João vai embora, ele fala, veja o que está acontecendo no resto da América. Então, se alguém tentar lançar mão do Brasil, ou seja, conquistar o Brasil aqui, lance mão você primeiro, faça você a independência. Não falou faça você a independência, ele quis dizer, está na sua mão aqui. E do outro lado de Dom Pedro tinha aquele povo que queria que ele ficasse. Alguns porque acreditavam nele, outros porque queriam independência com ele. E principalmente aqueles que perceberam que a independência com Dom Pedro seria mais fácil de ser conquistada do que com uma revolta, uma rebelião, uma revolução. E menos perigosa, né, do que poderia acontecer uma revolução. E aí temos alguns episódios, né? O primeiro grande passo de Dom Pedro para ficar aqui é o dia do Fico, em 1822, né, 9 de janeiro, onde ele mostra para Portugal de que lado que ele está e mostra para os brasileiros a atitude dele de ficar. Ele poderia ir embora, acabou, continuou a vida dele lá, ia ser o herdeiro do pai, né? Não, ficou aqui, junto com a Leopoldina, grande senhora ali. Essas tropas ainda estão pressionando, há um clima aqui de tenso, vamos dizer assim. Vou repetir tudo que nós já sabemos, né? Sobre, tá lá montado num burro, tal, com aquela farda, tal. Então, isso você já sabe. Aquele quadro que aparece aí no nosso desenho também, do Pedro Américo, né? Bonitão. Ele é sensacional, vale a pena ter. Quando ele ver, quando estiver exposto de novo no Museu de Ipiranga, vá olhar, porque ele é sensacional, o museu e o quadro. Mas ele é romantizado, ele é feito para mostrar a grandiosidade do momento. A declaração de independência ou o grito do Ipiranga. Mas não dá para ter certeza sequer se teve grito, e muito menos se foi daquela forma pomposa, aquela farda. Mas você já sabe. A questão é, nesse caminho para São Paulo, ele vai receber cartas de Lisboa dizendo para ele ir embora, algumas falam de menino, moleque e tal, e a da Leopoldina, junto com José Bonifácio, dizendo fica aqui, agora é o momento e tal. E isso aí vai virar o momento oficial da independência, mas nós sabemos que a independência não vai ser aí, em 7 de setembro de 1822. É um processo, começou lá distante. E vai acabar em 1871, quando Dom Pedro voltar para Portugal. Então, mas temos uma data oficial, que é o 7 de setembro, tá bom? Que mais? Acho que mais ou menos isso. Temos que desmitificar um pouco, então, essa data. A própria figura de herói. Mas também não é para degradar, né? Dom Pedro era uma pessoa, né? Ele tinha seus problemas também. E o caráter pacífico é relativo. Claro, se comparar com a Revolução Norte-Americana de Independência ou com a Guerra das Independências aqui dos Libertadores da América, nosso Brasil não foi dessa forma. Mas tivemos conflitos nesse momento, conflitos depois para reconhecer essa independência, as famosas guerras de independência, que vão ser vistas um pouco mais à frente, acredito, ali no nosso texto, mas vocês sabem, houve uma resistência aqui, que Dom Pedro teve que arcar com ela, através, inclusive, de mercenários.
É um período aí de regência de Dom Pedro e depois do próprio período de independência. Aqui ele não colocou, né, a missão francesa, que veio para cá, na época do Dom João, artistas franceses que estavam com problemas lá e tal, mas vieram para cá e fizeram um excelente trabalho. Destaque para o Debré, com essas pinturas sensacionais. E dois grupos, né, que vão acabar se formando aqui, um grupo mais brasileiro, os outros mais portugueses, que vão virar Partido Brasileiro e Partido Português, mesmo que dentro deles tenham as duas coisas. E a ideia vai ser entender que foi um processo de independência conservador, porque ele manteve, né? Alguém fala assim, conservador e continuista, porque a elite que estava lá continua estando. A Inglaterra, que tinha muita influência sobre o Brasil, porque tinha sobre Portugal, e com aqueles tratados, né? Os tratados foram renovados com a Inglaterra, tá? Só 1844 vai mudar um pouco, mas nesse processo, então continua ligado à Inglaterra. As fronteiras praticamente continuaram as mesmas, nosso território não se fragmentou como se fragmentou a América Espanhola. Um dos motivos é justamente essa independência feita e liderada pelo príncipe, né, filho do rei de lá, manteve essa união aqui. Tivemos tentativas separatistas, já falamos inclusive da questão do Nordeste lá com a insurreição pernambucana. Vamos ter depois também outras, mas nesse momento mantivemos uma monarquia. Praticamente toda a América optou pela uma república. Um outro, monarquia, rapidamente virou república. O Brasil não. Uma monarquia longa, né, consolidada, aos modos europeus inclusive, mas já com uma constituição. E mantivemos a escravidão. Daí a ideia de conservador e continuista. Bom, temos aqui, lá na página 100, bom, depois vocês vão ver algumas comparações lá no texto entre a América espanhola e portuguesa na independência. Vamos ver esse exercício aqui. Dá tempo, né? Temos aqui essa pintura sensacional do Debré, que é a aclamação de Dom João VI, que nós tínhamos comentado, né, da pompa e tal. Não vou comentar o texto aqui por causa do nosso tempo. Observando a imagem, o texto, a aclamação de Dom João VI no Brasil, percebemos que o evento foi a letra B, uma reafirmação da inversão metropolitana. Inversão metropolitana. Dom João VI foi aclamado no Rio de Janeiro, que passava a ser a sede administrativa do Império Lusitano. Legal. E a segunda, uma questão do Enem, um texto que saiu desse livro aqui do Fernando Novaes. Novaes, inclusive, foi meu professor do curso que eu fiz na PUC, foi com ele. Ele tem um livro sobre essa questão do Brasil nos quadros do antigo sistema colonial. Os fatos apresentados aí na independência da América Portuguesa estão relacionados à questão B, enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana, a vinda da família real para cá. Então é isso daí. Até.